professor, cumprimento a todos, em especial a Alta Comissária de Saúde, pelo honroso convite de estar aqui. Eu estava pensando assim, cada vez que eu venho aqui, eu levo um azulejo. E esse azulejo vai compondo um mosaico das nossas identidades. E a cada momento reconstruindo e reconhecendo as nossas identidades. Então, muito obrigado pela oportunidade. E antes de começar, eu gostaria de lembrar... Aliás, lembrar não. Eu gostaria de cumprimentar todas as mulheres que estão aqui presentes. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Fiz uma salva de palmas. É um dia de luta, é um dia de luta de todos nós por uma sociedade mais igualitária, menos violenta, menos assimétrica em termos de poder, e não tem dúvida que essa é uma luta das mulheres e cada vez mais homens se integram nessa jornada. Então, parabéns, mulheres. A ideia é trazer aqui um pouco do que nós nos defrontamos no país com um rápido envelhecimento populacional. Quer dizer, o país experimentou uma mudança no seu quadro demográfico bastante rápido, bastante ligeiro, sem, no entanto, resolver muitas das mazelas, das desigualdades profundas que ainda hoje marcam o nosso país. Território continental, várias regiões do país com diferentes culturas, com diferentes acessos geográficos, populacionais. Nós temos hoje uma população de 19 milhões de pessoas acima dos 60 anos. O recorte para uma pessoa ser considerada sênior, idosa, é de 60 anos. E a expectativa de vida no ano passado era de 72,8. Como falei, houve uma queda muito rápida no processo de mudança demográfica e principalmente na taxa de crescimento. Quer dizer, o Brasil já vem experimentando em algumas regiões crescimento negativo da sua população, muito em função da redução da fecundidade. A evolução da esperança de vida, e aqui são as diferentes regiões do nosso país, elas apresentam um dos indicadores que possibilita visualizar as diferenças regionais, as desigualdades regionais, enquanto no Sudeste, no Sul, chega-se a quase 75 anos, na região Nordeste, 69 anos. E essa diferença também se faz entre as diferentes raças e etnias. Quer dizer, há uma diferença entre a expectativa de vida de uma pessoa branca e de uma expectativa de vida de uma pessoa negra. No Nordeste chega a quase 7 anos de diferença. A proporção de pessoas idosas vem aumentando. Aqui é de 60 anos ou mais é o vermelhinho e o amarelinho de 65 anos ou mais. Quer dizer, 60 anos ou mais, chegamos a 11% da população com 60 anos ou mais. As mulheres vivem mais que os homens, parece que isso é um fenômeno universal. Nós, homens, morremos mais cedo. Mas antes de morrermos, damos muito trabalho às nossas mulheres. São elas que nos cuidam, né? Sejam filhas, sejam esposas. E talvez por conta desse cuidado intensivo, que nem sempre é uma escolha, elas também carregam uma carga maior de doença e de incapacidade ao final das suas vidas. Contexto social. Acho que a gente deve partir de alguns pressupostos. Já foi comentado aqui. A população idosa é um grupo populacional bastante heterogêneo. Experimentou trajetórias de vida diferenciadas e essas trajetórias acabam afetando o seu bem-estar no final da sua vida. São fortemente afetadas as trajetórias de onde ela nasce. Dependendo do lugar onde ela nasce, as desigualdades sociais irão marcar mais ou menos profundamente as nossas rugas. Diferenças regionais, diferenças de gênero e também diferenças raciais. As políticas sociais, bem como os mitos, estereótipos e preconceitos relacionados à população idosa, podem reforçar essas desigualdades ou, igualmente, podem reduzi-las. Aliás, um cuidado
Nós falamos muito dos mitos, dos estereótipos negativos em torno da velhice. Mas também temos o risco de construir mitos e estereótipos superestimando a capacidade das pessoas idosas e criando imagens que muitas vezes não correspondem à realidade de superidosas, superidosos. Por fim, a associação entre idade e dependência ela pode ser minimizada por políticas sociais. As políticas sociais têm um papel fundamental, se quisermos falar de uma perspectiva de futuro, de um envelhecimento com mais alegria, com mais bem-estar, mais ativo, seja ficando em casa, seja pintando, seja participando das reuniões da comunidade. E como avaliamos nossas políticas? O tripé mais importante corresponde à Seguridade Social. Não tem dúvida que qualquer um desses três eixos tem uma implicação enorme no bem-estar e na possibilidade das pessoas, quando chegam aos 60, 65, 70 anos, experimentarem uma qualidade de vida diferenciada. O Brasil tem um marco, 1988, quando se fez a Constituição Federal depois de 21 anos de ditadura militar. É um marco porque nesta Constituição se afirma que estas políticas sociais devem ser entendidas como direitos, direitos fundamentais de qualquer cidadão, de qualquer cidadã no território nacional. Se institui um sistema único de saúde universal, não pago, um seguro-desemprego, a previdência rural, que fez uma verdadeira revolução nas pequenas comunidades, trabalhadores e trabalhadoras do campo, que antes não tinham nenhuma perspectiva, seja de assistência à saúde, seja de receber qualquer provimento, a partir de 1988, recebe provimentos não contributivos. Eu não sei se eu estou falando muito rápido. Ok, vou falar um pouquinho mais devagar. E essa previdência, na reforma dos trabalhadores rurais, muitas das vezes, são esses recursos que movimentam a economia local, ultrapassando os limites do gasto individual e permitindo com que a riqueza ou o dinheiro circule naquela região bastante pobre. A Seguridade Social, portanto, compreende a saúde, a previdência social e a assistência social. Foi falado aqui da baixa escolaridade. Aqui são gráficos de 1998, 2003 e 2008. Note-se que, por anos de estudo das pessoas com 60 anos ou mais, cada vez mais estaremos lidando com a coorte de pessoas idosas com mais instrução, com mais acesso à informação e também com maior capacidade de influir nas políticas sociais. Entretanto, estamos a lidar com pessoas ainda analfabetas, semi-analfabetas, e qualquer ação que venha possibilitar a essas pessoas ter estudo é uma ação de promoção da saúde. Nós temos em torno de 54 milhões de pessoas, ou quase 66% da população economicamente ativa no país, socialmente protegida. E chega a quase 30 milhões as pessoas socialmente desprotegidas e um contingente razoável dessas pessoas não contribuintes da Seguridade Social, isto é, no mercado de trabalho informal. A cobertura social entre as pessoas com 60 anos ou mais chega no Brasil a quase 81%. Isso significa que as pessoas ou recebem uma aposentadoria, ou recebem uma pensão de viuvez, ou recebem ambas. Não há uma legislação no país que restringe uma pessoa, uma viúva que trabalhou, que tem a sua aposentadoria, possa receber também uma pensão e possa continuar também trabalhando e recebendo 3 vezes. A aposentadoria, sem dúvida nenhuma, é o principal componente dessa Seguridade Social